Vamos ler Isaías 59, verso de número 16. Até o verso de número 20. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furou aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Senhor, nós deixamos a Tua palavra aberta. Nesta noite de Natal, nós aquietamos o nosso coração. Levantamos o nosso ser para a Tua presença. Levantai as vossas cabeças, como disse o texto bíblico, a vossa redenção se aproxima. Pensai nas coisas do alto, buscai as coisas de cima. São os textos que a Tua palavra nos admoestam para nesses dias em que olhamos tanto para o terreno, tanto para o Natal ocidental. Levantamos a nossa cabeça para o verdadeiro Natal, o Verbo que habitava na eternidade contigo. Um dia se fez carne e habitou entre nós. Fomos transformados por esse Verbo. Estamos sendo santificados por este Verbo. Seremos um dia glorificados pela ação gloriosa deste mesmo Verbo na nossa vida. Fala conosco nesta noite. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Isaías é chamado pelo povo judeu o profeta messiânico. Isaías, como eu disse domingo passado pela manhã, tem 66 capítulos. Os capítulos de Isaías trazem o total de número de livros da Bíblia. O Velho Testamento é dividido até em 39 livros, o Novo em 27. E por providência divina, ou coincidência, o capítulo 1 ao 39 são capítulos pertinentes às nações, pertinentes a juízos de Deus sobre Babilônia, Egito, Grécia, Assíria. Mas a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, todos esses capítulos fazem um total de 27 livros. 27 capítulos que nos apontam para os 27 livros do Novo Testamento. Os capítulos 40 ao 66 falam do Messias. Falam do reino do Messias. Fala de Israel que um dia receberá o Senhor. Há um grande texto que me incomoda e hoje eu escutava a mensagem de um pastor da Igreja Batista de São Paulo, que tem uns comentários em CD, que nós ouvimos em MP3, no carro, em Bluetooth. E ele trazia um texto de Romanos no seu comentário, que está em Paulo, em Romanos. E algo me fez tocar profundamente em cima desse texto que eu havia já escolhido para que hoje pregasse no Natal. É que o Velho Testamento apontava para o Messias. O Messias veio para os seus não receberam.
A palavra de Deus diz em Romanos, e foi esse comentário que o pastor fez, partindo de Romanos, capítulo 11, que Deus poria ciúmes em Israel para com os gentios. Os gentios desconhecem as alianças. Os gentios desconhecem a revelação progressiva que Deus deu a Abraão, a Isaque, a Jacó e a nação de Israel. Nós éramos gentios. O apóstolo Paulo diz em Efésios que nós éramos estranhos às alianças da promessa. Nós éramos estrangeiros. Nós não éramos participantes da comunidade de Israel. Nós não tínhamos aliança com Deus Elohim e Yahvé. Mas Deus disse a Paulo em Romanos que Deus colocaria em Israel ciúmes para com os gentios. E a partir dessa perspectiva de ciúmes eu pensei, como Israel teria ciúmes de nós? Muito simples. Um texto como esse, um texto messiânico, um profeta messiânico, traz partes da Bíblia que apontam para o reino do Messias. Eu não sei até que ponto os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos são capazes de compreender o que eu brinco na profundeza das profundidades profundas, a revelação desse texto. E para nós que hoje celebramos o Natal, cantamos hinos de Natal apontando para o verdadeiro Natal, porque Natal, etimologicamente, é a palavra natalício, nascimento. Mas o verbo já se fez carne. O verbo habitou entre nós. O verbo deu a sua vida por nós e se tornou pecado por nós. O verbo ressuscitou. O verbo tornou-se primogênito de uma nova criação. O verbo soprou o seu espírito de vida, outorgando-nos a natureza de filho de Deus na nova e eterna aliança. O verbo constituiu dentre os gentios, juntamente com os judeus, um povo, a eclésia, a igreja, sua noiva e breve a sua esposa. Olhar para esse texto a partir do verso 16 é muito singular e eu quero que você me acompanhe no verso 16. Vamos ler. Viu que não havia ajudador algum. Por toda a Bíblia, Deus está procurando o homem. Deus vai tentar com Adão. Há muitos que questionam a mim e a você, por que Deus criou Adão sabendo que Adão ia pecar? Mas ele já sabia. Porque Apocalipse 13, verso 8 diz que na mente de Deus, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Depois da queda de Adão, nós vamos encontrar novos homens que Deus vai buscar para relacionamento. Sete, Enos, Enoque, que Deus o tomou para si. E Deus tenta redimir a terra após o dilúvio, onde ele traz um juízo severo e começa com Noé. Mas esse mesmo homem falha, transgride, se embebeda. E diz o texto sagrado que Deus também vai trazer um novo juízo a partir da descendência de Noé, através da Torre de Babel. E aquela geração que se corrompe, tentando ficar e permanecer num único lugar, sem cumprir a ordenança divina, crescei, frutificai-vos e espalhai-vos por sobre a terra. A rebeldia do homem foi sagaz em dizer, não, nós nos manteremos apenas aqui. Daquele período, Deus traz o juízo sobre a Torre de Babel. E após aquele juízo, Deus mais uma vez decide começar de novo com um homem chamando Abrão. Abraão que vem a mentir. Abraão que vai descer para o Egito. Abraão que vai gerar Isaque e esse mesmo Isaque cometerá o pecado do seu próprio pai, mentindo a um rei,
dizendo que Sara e agora Rebeca é sua irmã. E de Isaque vamos ter 2 filhos, Esaú e Jacó, e esse Jacó, que antes de nascer, na presciência divina, Deus já havia traçado um plano de que o maior serviria ao menor, de que daqueles 2 homens, 2 nações levantar-se-iam. Apesar do caráter malandro de Jacó, Deus vai constituir daquele homem uma nação. Essa nação vai ser liberta através dos descendentes de Abraão nos dias de Moisés lá no Egito. E Deus levanta com seu braço forte um homem chamado Moisés, que tira aquele povo para levá-los como descendentes de Abraão a se constituírem nação no Monte Sinai, onde Deus afirma: vós sereis para mim nação santa, sacerdócio real, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus. Aquela nação santa vai também se corromper. E Deus vai levantar profetas. Deus vai levantar Josué, que vai levar o povo a ingressar na terra. Deus vai levantar juízes, e um dentre o mais famoso, Sansão, que tinha um chamado singular, mas ele mesmo vem a transgredir na área sexual, corrompendo o seu chamado. E é mais um homem que Deus chama, até o ingresso da monarquia, onde Deus vai introduzir a monarquia com Davi, mas a priori essa monarquia vai ser antecipada por Saul, porque o povo clama por um rei, mas ainda não era o tempo. E mais uma vez é o homem transgredindo, pecando, se rebelando, até chegar a Davi, um homem segundo o coração de Deus. A esse mesmo homem, Davi, um rei que vai trazer as fronteiras geográficas de Israel. O rei que vai destruir os inimigos que Josué e todas as tribos deveriam ter destruído naquele período. É Davi quem vai estabelecer o seu reino e vai definir as fronteiras de Dan a Berseba, que Deus já havia falado a Moisés no monte da promessa, quando ele avista a Terra Santa. Mas após aquele rei ter conquistado a terra geograficamente, ele vem também a transgredir em adultério e homicídio. O próximo descendente de Davi é Salomão, que começa muito bem, mas chega a ter 1000 mulheres, 300 princesas, 700 concubinas. Imaginemos a pensão para pagar para toda essa mulherada. E esse homem, com tantas mulheres, diz o texto sagrado, que a idolatria que Salomão combateu, as mulheres que ele tinha, inúmeras, vão conduzir o coração dele a um paganismo desenfreado. E esse homem, Salomão, que trouxe um reino da paz, também trará a idolatria à nação de Israel. Se eu parar por aqui, eu acho melhor, para não ter que tomarmos um Rivotril, em detrimento de tanta crise de altos e baixos por causa de homens. E não esquecendo dos profetas, que mesmo sendo homens de Deus, também tinham suas melancolias, seus altos e baixos, seus pontos de fraqueza, até chegarmos nos apóstolos. Até chegarmos em Pedro, que teve a incumbência de receber as chaves da autoridade de Cristo para dar o start à igreja, através do Espírito Santo que viria sobre ele e sobre aqueles 120 discípulos. O texto sagrado também vai nos advertir e nos mostrar que o próprio Paulo teve que corrigir também a Pedro. Isso mostra que Deus, por toda a terra, por cada geração, esteve procurando um homem nascido de mulher, um homem que nascesse de uma mulher e andasse em aliança com ele. Aliança esta que não fosse quebrada.
profeta Isaías vai nos advertir agora que Deus procurou um intercessor. Deus procurou um homem, mas todos os homens que ele havia procurado, o pecado, a natureza humana estava sobre estes homens. E a grande luz que vem a esse texto para nós hoje à noite, no verso 16, não havia ajudador. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, alguém que se colocasse na brecha, alguém que pleiteasse aquilo que Jó falou no capítulo 9, tu não és homem. Deus ouviu esta frase ousada de Jó, tu não és homem, para que possa entender o que eu estou passando hoje. Jó estava com úlceras malignas. Jó faz um clamor e diz para Deus, incomodando a mente de Deus, tu não estás sentindo o que eu sinto, porque eu tenho carne, eu tenho sangue, eu tenho osso, e o Senhor é espírito. O Senhor não sabe o que é isso. Mas Deus respondeu a oração de Jó quando lá na cruz do Calvário, um homem se colocou entre Deus e os homens para mediar entre ambas as partes e trazer a santidade e a glória de Deus aos homens, mas ao mesmo tempo, este Deus se tornar homem e levar a natureza humana nossa, sentir o que sentimos, tentado naquilo que fomos tentados. Hoje diz o autor de Hebreus que ele pode socorrer aqueles que na mesma semelhança do que ele foi tentado e somos tentados, como bom intercessor, único mediador, ele pode nos socorrer. O profeta Isaías diz, não havia esse intercessor. O profeta Ezequiel no capítulo 22, verso 30 diz, eu busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha, mas eu não o encontrei. E o profeta agora vai trazer a resposta. Como Deus não encontrou nenhum homem, e todos estes homens eram falhos, a segunda frase do verso 16 diz, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Quero lembrar nesta noite a igreja que nos assiste aqui pela rede social, mas também ao vivo aqui no culto. Quero lembrar você neste Natal, que Natal é Cristo nascendo em nós. Natal é Deus se tornando homem, seu Filho, o Filho da sua destra, da mão direita de Deus, se fez carne para nos proporcionar tão grande salvação. O profeta disse pelo que o seu próprio braço, o braço da destra de Deus, trouxe-nos salvação. O próprio nome de Jesus Cristo, o próprio nome de Jesus, na etimologia da palavra hebraica, Yoshua, é a junção de duas palavras, Yahvé, salvação. Yahvé, Deus é salvação, porque Deus se tornou a própria salvação, proporcionando a nós, a mim e a você, tão grande salvação. Yoshua, Hamashia, Jesus, Deus, salvação, o Messias, o ungido, enviado para esse único propósito, trazer tão grande salvação. Mas o profeta vai trazer mais luzes. A terceira frase diz, e a sua própria justiça o susteve. Uma das profecias mais lindas de Jeremias, capítulo 30, traz o nome de Jesus em hebraico, Yahvé, Tsidkenu, o Deus, a nossa justiça. Ah, meus queridos, a igreja evangélica brasileira precisa tirar os encantamentos que está sobre ela. A igreja evangélica precisa acordar e buscar aquilo que a reforma já gritou há 500 anos atrás, porque Deus está
destinou a sua noiva para aquele grande dia, até que ela chegue à estatura da varonilidade perfeita, da maturidade, da estatura de Cristo em nós. A igreja precisa sair dos holofotes, dos shows e buscar nas Escrituras Sagradas a palavra justificação. Por todo o texto de Paulo em Romanos, principalmente o capítulo 3, você deveria ler nesse dia de Natal, amanhã, quem sabe, Romanos 3, e ficar encantado. Não é encantado com música gospel, não é encantado com shows, com espetáculos gospel, encantado com as Escrituras, ao afirmar que Ele é o nosso justificador, que Ele trouxe a sua justiça, que Ele nos justificou em Cristo, trazendo paz em nosso coração para com Deus. O apóstolo, o profeta Isaías diz, a sua própria justiça o susteve. Deus estava para nos outorgar a sua ira. Deus estava para entregar aos homens a ira. Paulo diz em Romanos que a ira, em detrimento da nossa desobediência, estava destinada. Mas naquela cruz, Ele suportou a ira. Ele suportou o julgamento e a condenação do pecado sobre Ele. O pecado que estava sobre nós foi lançado sobre Ele. A sua justiça o susteve. Versículo 17 diz agora a quarta etapa da profecia de Isaías. Ele vestiu-se de justiça. Ele vestiu-se de justiça. Muitas vezes, eu que vim de igreja romana, participando da Eucaristia durante décadas, durante anos, décadas não, porque eu me converti aos 20 anos, 2 décadas, celebrando o cálice da Eucaristia. Ao chegar na igreja evangélica, eu pude entender uma frase muito linda de Cristo, quando disse na ceia que nós celebramos na Páscoa. Muito me alegro em beber este cálice convosco. Mas o mesmo Cristo que havia afirmado da alegria dele em beber aquele cálice, 1 hora depois ele vai para o Getsemane. E Getsemane em hebraico, prensa de azeitona, para cumprir a profecia de Isaías 53, que ele seria moído pelos nossos pecados. Assim como as azeitonas eram moídas, prensadas, para se extrair o melhor azeite, Deus haveria de moê-lo para extrair o azeite do Espírito de vida que seria entregue a mim e a você após a sua ressurreição. E ali naquela cruz, antes de ir para a cruz, ele diz a Deus Pai, no Getsemane, no momento sublime e singular que nós não dimensionamos, ele começa, como diz o autor de Hebreus, a sentir as angústias e os pavores da morte. Porque a morte não tem domínio sobre o Filho de Deus. Mas nós não podemos esquecer que naquele dia na cruz, Ele se tornou o que nós éramos, filhos do pecado, para que nós nos tornássemos o que Ele sempre foi e é, Filho de Deus. Ele vai àquela cruz e Ele se torna pecado. Aquele que é justo e justificador se torna iníquo, ímpio e pecado em nosso lugar. Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma das frases mais lindas que eu já guardei na minha mente, que se amanhã Deus me afirmar que eu vou partir amanhã, eu já saberei qual é o último sermão meu que eu vou pregar. João 12, 24.
Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. O texto que faz link com esse está em Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, verso 5, Paulo diz que se os principados soubessem o que estava por trás da cruz, jamais teriam crucificado o Rei da Glória. Isso mostra que naquela cruz, nesse Natal, lembremos disto, Deus não foi pego de surpresa. As trevas caíram na arapuca de Deus, porque naquela cruz, as trevas achavam que mataram o único filho, mas as trevas contribuíram para Deus gerar milhões e milhões de filhos, porque ao ressuscitar, ele não é mais unigênito, ele se torna primogênito, e aonde tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, tem quarto, tem milhões e bilhões de filhos, e o IBGE do céu já contabilizou o número, é uma multidão de redimidos, uma multidão incontável, no IBGE celestial. Isso mostra, meus queridos, que naquela cruz a justiça e a paz se beijaram. Deus não poderia aplicar a sua justiça sobre nós se o salário do pecado, que é a morte, não fosse também concomitante aplicada. Ele leva a nossa morte, ele leva a nossa ira, e naquela cruz, ira, morte, justiça, paz e graça se encontram, se beijam, e nós vamos celebrar por toda a eternidade tão grande redenção, tão grande salvação. Ele vestiu-se de justiça como de uma couraça. Acompanhe o verso 17, quinta luz que o profeta Isaías nos traz. Ele pôs, digam comigo, ele pôs o capacete da salvação na cabeça. Alguns anos atrás, uma das revistas semanais do Brasil divulgou uma reportagem para mostrar algo fantástico, mas que nunca foi fantástico, porque já se sabia disso quando o cânon foi formado. Vários evangelhos foram escritos, mas muitos desses evangelhos eram falsos. Poucos sabem que o cânon do Novo Testamento levou 300 anos para ser formado. O Novo Testamento não foi feito vapt-vupt, da noite para o dia. Hoje nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas a história mostra que mais de 250 evangelhos foram escritos. Mas houve um crivo, uma baliza. A prova disso é o evangelista Lucas, que diz no seu preâmbulo, prefácio do seu no preâmbulo do seu evangelho, que ele decidiu narrar em ordem cronológica, a partir das testemunhas oculares, os fatos que aconteceram a partir de todo esse quadro comparativo daquilo que já havia sido escrito e narrado por aqueles que viram e ouviram. E quando Lucas escreve, mostra algo muito importante, não só os evangelhos, mas principalmente o evangelho de João, que Cristo havia colocado em sua mente desde a sua infância. E foi o que a revista quis mostrar ao contrário, que Jesus havia se casado com Maria Madalena, que Jesus teve filhos com Maria Madalena. Um absurdo. Que Jesus teve filhos com uma das irmãs de Lázaro. Uma outra reportagem mostrou sobre isso. Que absurdo. Quando na verdade, vejam a profecia, ele colocou na sua cabeça o capacete. Capacete é para proteger o cérebro. Quem é motoqueiro aqui? Capacete é para proteger o crânio, a massa encefálica. Capacete é para proteger a mente, a sede dos pensamentos. Sabe o que o Isaías quer dizer? Que toda a mente de Cristo tinha um único propósito para viver 33 anos nesta terra, para ir para a cruz. Ele não tinha outro foco. Ele não tinha outro intento. Ele não tinha outro objetivo, até mesmo tentaram matá-lo antecipadamente. E João, o evangelista, diz por várias vezes
que ele afirmou: ninguém me mata. Eu tenho poder para dar a minha vida, eu tenho poder para reassumi-la, e esse mandamento eu recebi do meu Pai que me enviou. E o Pai que me enviou quer que eu realize a sua obra, e a obra é que o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitará após o 3º dia. E após 3 dias ele cumprirá o desígnio. E quando ele estava no Getsêmani, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, disse que ele foi moído. O autor de Hebreus diz que angústias e pavores de morte vieram sobre ele. Mas o autor de Hebreus e o profeta Isaías estavam mostrando esse momento de dor, de angústia, que ele mesmo vai clamar como homem no Evangelho de Lucas: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Você vai dizer comigo: Jesus é bipolar, pastor? Porque ele diz que com alegria beberia o cálice. 1 hora depois: Pai, afasta de mim este cálice. Nenhum de nós gostaria de estar na eternidade sem Deus. E ele prova no Getsêmani a nossa condenação de ficar separado do Pai pela primeira vez, porque ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele pôs o capacete porque a sua mente estava resoluta e convicta: eu irei para a cruz. E aí eu respondo à revista semanal: para que casar se eu vou para a cruz? Para que ter filhos se eu vou morrer uma morte vicária? Até mesmo Maria, quando quis antecipar os milagres do ministério messiânico de Cristo, ela teve que ouvir: mulher, não é chegada a minha hora. Eu estou aqui para fazer a agenda e a vontade do meu Pai que me enviou. O verso 17 diz: pôs o capacete da salvação na cabeça. Verso 17, a próxima luz, a sexta, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. E naquela cruz ele vingou os nossos adversários, cancelando o escrito de dívida, como diz Paulo em Colossenses, que nos era contrário, pagando a dívida, recebendo a folha promissória, e o carimbo: está pago, está consumado a obra que meu Pai enviou para que eu fizesse lá na cruz do Calvário. Mas o texto vai nos mostrar algo mais fantástico. Após a cruz, após a ressurreição desse aniversariante que estamos hoje celebrando. Alô, igreja? O aniversariante. Hoje alguém mandou uma mensagem, foi no grupo lá da Geografia Bíblica, eu achei tão interessante. O aniversariante é ele, mas o presente é para você. Alguém mandou isso, eu achei fantástica essa frase: o aniversariante é ele, mas o presente é para mim, é para você. O aniversariante que está aqui hoje à noite, que é Cristo, após a sua morte, após a sua ressurreição, acompanhe no verso 19. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Isso para nos mostrar que após a sua ressurreição, do nascente ao poente, o evangelho de Deus será pregado, e em todas as nações, e em todos os fusos horários, Deus terá um povo, filhos e filhas que o celebram, que o amam, que o adoram, não mais agora restrito à terra de Eretz Israel, mas em todas as nações da terra, em todos os fusos horários, do nascente ao poente. O seu nome será honrado e louvado, porque ele se vestiu de justiça, assumiu o capacete da salvação e destruiu os nossos adversários na cruz. Os nossos adversários não são Babilônia, nem Assíria, nem Medo-Persa,
nem Egito. Os nossos adversários, como dizia o Dr. Russell Shedd, que já partiu para a glória, o mundo, a carne e o diabo, são os nossos inimigos que foram destruídos na cruz. E o poder do pecado foi quebrado sobre as nossas vidas. E o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Porque ele cumpriu tão grande missão, tão grande salvação. E para finalizar, ele ressuscitou, e diz o texto que o Espírito dele virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, através da obra da graça, para ser aplicada em todo aquele que crer. Torrentes de águas vivas virão sobre mim, sobre você e sobre todo aquele que crer. E como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E até a mulher samaritana, quando estava ali na cidade de Samaria, ela disse, é aqui o lugar que se deve adorar. Ele disse, não, mulher, já chegou a hora em que eu farei dentro de você um poço que há de jorrar água para toda a vida, água e de vida eterna. E aquele que crer não mais em Jerusalém e nem mesmo em Sicar, nem em Samaria, adorarão a Deus, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. E finalizando, agora vem a segunda vinda de Cristo. Verso 20, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, como quem dizendo, e para Israel também, que se rebelou contra mim. E aos de Jacó. É muito interessante quando Paulo e Isaías colocam Jacó. Era para colocar Israel. Mas é porque Jacó, vou falar bem nordestino, era teimoso. Era dura cerviz. E quando Paulo diz a mesma linha em Romanos 11, virá de Sião libertador, e apartará de Jacó as impiedades. O profeta Isaías também diz, virá o Redentor a Sião. Romanos 11, 25 é a mesma profecia. E aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Nesse dia de Natal, há 2.700 anos atrás, bem mesmo antes dele nascer, em Belém, 700 anos antes dele nascer em Belém, Isaías disse, leremos de novo em voz alta, o verso 16 até o verso 17. Vamos juntos? Viu que não havia ajudador algum. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como manto, segundo as obras deles. Assim retribuirá furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. Verso 19, temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória, desde o nascente, e ele virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Até aí. É o que eu desejo nesta noite, que as torrentes de águas vivas que estão na igreja sejam destinadas às nações, e que pelo Espírito do Senhor, as verdades escriturísticas da profecia de Isaías sejam devidamente aplicadas no coração de todo aquele que crer. E todo aquele que crer receberá vida eterna. Em verdade vos digo, disse Jesus, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Vamos ficar
de pé. Eu vou convidar o Lucas a cantar aquele corinho, ajoelhai, ajoelhai, invocando e convocando as nações a se ajoelharem. Embora nós vamos ficar de pé, mas nos ajoelharemos em espírito, porque a verdadeira prostração é do nosso coração. E que neste Natal nós possamos lembrar de tão grande salvação que Ele nos proporcionou como presente neste tão grande dia. Vou pedir a Marisa e a pastora Amábel para chegarem aqui e cantarmos juntos. Coloca a letra, por favor, pelo menos o coro. Ajoelhar, ouvir a voz dos anjos. Natal, 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 nasceu o vosso Rei, o vosso Rei. Natal, 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 nasceu o Redentor. Última vez juntos, ajoelhar, que as nossas famílias ouvir a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o vosso Rei. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Pai, nós te louvamos por tão grande salvação. Te louvamos por Jesus. Pedimos perdão por tantas coisas festivas aglutinadas nessa festa, sem nenhum valor, sem nenhum acréscimo às verdades escriturísticas que afirmam acerca do verdadeiro e único e perfeito Natal. Tenha misericórdia destas nações, do nosso povo brasileiro, a começar das nossas vidas e das nossas famílias. Desse Natal tão distante, tão paganizado, onde até mesmo no Aurélio se diz, na Barça, Natal, uma festa cristã paganizada. Nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Assim como o Senhor abriu os olhos dos gentios, abra os olhos da casa de Israel. Abre os olhos da igreja, da tua noiva, da tua eclésia. Tira as escamas de sobre os nossos olhos. Traz o entendimento e a mente de Cristo sobre nós, para que num dia como esse, nós possamos estar alegres, corações ávidos, exultantes por tão grande promessa que se cumpriu em Jesus, nascendo naquele lugar tão simples em Belém, mas vindo para esta terra com um firme propósito, morrer por nós, dar a sua vida e aplicar a sua justiça sobre a nossa vida. Hoje nós estamos aqui, Senhor, muito alegres e satisfeitos por tão grande justiça e salvação. Oramos para que o Senhor abençoe nosso país, a nossa família, a nossa casa. E agora, leva-nos na tua doce presença para os nossos lares. E nós que somos os teus discípulos, a tua luz que está em nós venha brilhar e ser esse testemunho junto às nações. E nós dizemos que o Senhor, igreja, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o amor imensurável do nosso Deus, a graça bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo permaneçam hoje e sempre sobre todo o povo aqui reunido e espalhado por sobre a terra, dizendo juntos: Feliz
Natal em Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Amém. Feliz Natal, Deus abençoe. Receba o nosso abraço e os irmãos também que nos acompanham pela rede social. Um grande abraço.